109 Kiren Saga Capítulo 397 Drama Político 1 Juízes Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Todos sentados, todos ofereciam bebidas, todos se entreolhavam ponderando ganhos e perdas. João estava no centro de todos os sentados mais próximos do Rei Supremo na fila de assentos da direita. O rei, é claro, sentava-se no trono do Jarl e os imperiais forasteiros sentavam-se na fileira esquerda de assentos de acordo com o protocolo. Jarl Kurir escolheu ficar ao lado do Rei Supremo para responder a todas as perguntas sobre o forte. O segundo Tani Aline estava sentado ao lado do First Tani Jonhild. Seguindo-a estavam os dois grandes patriarcas, Tormund Firemane e Sigurd Wormblade. Jarl Ulfric Stormcloak permaneceu do outro lado do corredor como um estranho parado na sombra de um canto observando tudo. Ele pode resmungar sempre que vê Thorig, mas ele não estava olhando para ninguém além de Jon com total foco e interesse, dando a Jon uma série de arrepios de vez em quando. Jon e Alina eram como o par mais brilhante. Jon, que se curou imediatamente após ganhar poderes divinos, agora estava de volta ao que era antes, mas seu cabelo cresceu muito até as costas. Ele nem se incomodou com isso, pois deu um estilo de tranças nórdicas e acabou com isso. Seu único arrependimento foi não deixar crescer uma barba gloriosa para completar o visual. Alina, por outro lado, estava radiante em seus vestidos elegantes e aura nobre, capturando os olhos dos imperiais que estavam em um dilema entre o brilho de Alina e os olhares de Jon. Em primeiro lugar, obrigado a todos por comparecerem à reunião de hoje. Os últimos dias foram difíceis para todos aqui. Então espero que a maioria de vocês tenha descansado para uma longa reunião, disse o rei Thorig. Todos os outros sorriram calmamente e assentiram. Antes de começarmos, acho que temos alguns prisioneiros de alto valor com os quais precisamos lidar. Tani Jonhild, acho que essas pessoas são seus prisioneiros para lidar. Você pode, por favor, levar as coisas daqui? Sim, Vossa Graça. Jon levantou-se e virou-se para seu Carlo. Trudivar, traga-os para dentro. Trudivar conduziu alguns guardas do forte para fora do grande salão e voltou um minuto depois com 9 homens e mulheres. Eles pareciam indignos, mas um pouco quebrados. Eles eram os 9 líderes dos 9 clãs que formavam a aliança de caça ao dragão. Eu presumo que vocês tenham escolhido um alto-falante para si mesmos. Jon disse. Sim, Tani Jonhild. Eu serei orador. Quem respondeu foi Orga Stormfist. Sem dúvida, ela é a pessoa mais eloquente do grupo. E você é? Perguntou o grande rei Thorig. Matriarca do clã Stormfist, Orga Stormfist. Também conhecido como o líder da brigada Stormfist, Orga Tionger. Sinto que já ouvi alguns desses nomes antes. Jon se perguntou. Orga Stormfist é um líder lendário que fundou o clã Stormfist há milhares de anos. O clã caiu da glória há quase 950 anos atrás, quando se aliou a Fildgor Strong Prince, irmão de Jurun, o Skald King, e formou a Brigada Stormfist para lançar uma guerra civil sobre o domínio do leste de Skirin. Disse Alina. Oh, eu vejo. Jon acenou com a cabeça e se virou. Então, Orga Stormfist. Você é um mercenário conhecido de acordo com meu amigo Bron de Geana. O que exatamente o trouxe para baixo com os outros para esta chamada Dragonte Alliance? Além disso, quem veio com o nome? O motivo da aliança foi a subjugação de um clã inimigo ganhando muito poder. 17 anos atrás, 11 clãs se reuniram com o mesmo propósito e quebraram sua aliança pensando que cumpriram seus objetivos. 2 semanas atrás, mensageiros chegou a cada clã com a notícia da sobrevivência de Jon Firemane, que agora é conhecido como Jon Dari, barão de Winterhold. Com o desaparecimento de 2 dos 11 clãs, os Bloodsails e o Blackbone, o resto dos 9 decidiu para enfrentar a ameaça de uma só vez disfarçada de ataque de bandidos. E a Aliança de Caça ao Dragão era apenas um nome trazido por alguns soldados bêbados quando Tani Jonhild foi chamado de Jovem Dragão de Winterhold por Jarl Ulfric Stormcloak. Oh! Estou tão lisonjeado. As expressões de Jon ficaram brilhantes imediatamente.
As pessoas ficaram sem palavras como esse cara continuou agindo infantilmente. Então, você disse que havia mensageiros chegando de algum tipo de fonte. Quem exatamente eram eles? João perguntou. Esta pergunta foi realmente assustadora. Alguns dos diplomatas imperiais ficaram em alerta quando João fez essa pergunta. Os olhos de João os examinaram um após o outro, pois ele podia dizer que alguns deles eram certamente aliados políticos dos Talmor. As cartas vieram de uma fonte anônima, mas os anciãos dos clãs puderam rastreá-las até o clã Volquiar, um dos clãs mais sombrios de Skirin. Volquiar? Alguns nórdicos estremeceram com a palavra e, claramente, o grande rei e seus homens estavam bem cientes do nome. Vossa Graça, podemos, por favor, saber quem são esses Volcar? O legado imperial do Forte Castav, Sula Trebatius. Como você ouviu, eles são os mais sombrios dos clãs nórdicos e são um verdadeiro clã oculto. Um que cortou contatos com o mundo centenas de anos atrás, mas eles são muito infames e vis. Eles são vampiros. Falkfirebeard disse. Então por que os vigilantes de Stendar não estão agindo contra eles? Perguntou o legate. Que parte do verdadeiro clã oculto você não entende? Falk disse com aborrecimento. Não me venha com essa porcaria. Todos os seus clãs são chamados de clãs ocultos e vários deles estão aqui na nossa frente. Os clãs se autodenominam ocultos porque não seguem a doutrina do Império. Alguns adoram o antigo panteão nórdico, alguns adoram o panteão nórdico e alguns adoram os Daedra e é por isso que eles ficam escondidos do culto imperial. Aqueles que adoram os Daedra são considerados inimigos do resto do mundo e isso inclui os outros clãs dos nórdicos enquanto o nosso mantém contato com o mundo. Aline explicou com um tom equilibrado. Então aqueles Volquiars não podem ser encontrados. Simples assim. A última aparição conhecida deles foi registrada na área de Tirreache cerca de 10 dias atrás, quando eles entraram em confronto com os Firemanes e sequestraram o Sr. João Firemane aqui. Ele é o último homem conhecido que entrou em contato com eles. De repente, um dos magos imperiais falou. João estreitou os olhos. Como ele pensava, uma superpotência como o Império não deve ser subestimada e eles estão de olho em tudo. Verdadeiro. João respondeu casualmente. Então você poderia ter dito algo de um tempo atrás. O legado imperial levantou-se para enfrentar João com uma carranca. Vamos, Sula. Podemos levar isso para fora depois que esta reunião terminar. João respondeu ao legado imperial zombeteiramente. João Dari, isso é assunto oficial. Então é melhor você não nos obstruir. Interessante. Vocês têm muita coragem, pelo que parece. Quer tentar? Não me tente, Imperial. Posso não ser tão poderoso quanto ontem, mas ainda sou João Dari. Você e eu nos conhecemos, então é melhor mantê-lo fechado. João e Sula Trebatius, o legado do Forte Castav, estiveram em desacordo por muito tempo desde a fundação da Dari Dragon Company. O legado Sula tentou muitas vezes extorquir dinheiro de João, mas este último era tão astuto quanto um bretão e tão calculista quanto os imperiais. As provisões do Forte Castav tributadas em Winterol não aumentaram um único grão de sal desde os dias anteriores à chegada de João ao Winterhold. Além disso, João cortou completamente os pés de Sula de Winterhold e interrompeu muitas escavações não autorizadas que Sula ordenou ao redor do porão. João estava realmente ciente da identidade de Sula como personagem do jogo. Em 4201, este homem abandonará a legião e se tornará um explorador que chega muito fundo nas ruínas do Emir de Alft e apenas nas portas da lendária cidade de Blackreach. Agora, como João estava ciente das intenções de Sula, ele não deixaria sair de seu posto para enfiar o nariz onde não deveria. Era por isso que o Winterhold e a Legião Imperial do Forte Castav estavam sempre em desacordo. Isso ainda não acabou, João Dari. Você só não percebeu ainda. João realmente se divertia com a quantidade de inimigos que fazia por onde passava. A maldição do protagonista é verdadeiramente maravilhosa. Tani Joyud. Você foi o último a encontrar aqueles vampiros. Alguns dos clãs justos, como o clã Skiguard e o clã Golfair, têm um rancor profundo com o clã Volquiar.
Você tem alguma coisa que possa nos ajudar com o caso de o clã Volcar? O alto reitor Ig suavizou a atmosfera. Bem, eu fui aprisionada pelo clã Volcar por um bom tempo. Nada que eu gostaria de reviver novamente. Se você quer saber a localização do castelo deles, então eu diria que é realmente difícil dizer. Mas assim que eu escapei de seu forte depois de empregar sua luta política interna a meu favor, me encontrei em um reino da Édrico chamado Koldarbor. Pelas 8. Koldarbor. Não pode ser. Deuses. Isso é sério. Todos na sala reagiram com o rosto pálido. Claro, isso não era pouca coisa. Como em Oblivion você escapou disso? Perguntou Sibyl Stentor. Como a maioria de vocês sabe sobre a maldita profecia que me liga a 3 Elder Scrolls, o chefe do clã Volquiar conhecido como Loracon queria encontrar esses Elder Scrolls. Eu os conduzi em alguns labirintos para recuperar um Elder Scroll e surpreendentemente, as ferramentas de Kagrenak. Foi então que elaborei um plano para me libertar de seus feitiços e forçá-los a viajar para Koldarbor. Em seguida, usei o dispositivo que eles usam para viajar entre os reinos para voltar para casa e sabotá-lo a partir deste onde me encontrei em algum lugar no Mar dos Fantasmas e então usei um pouco de magia para entrar em contato com minha mãe adotiva, a Arquimaga Nurinaren, para me buscar. João inventou algumas verdades e teve que esconder alguns outros fatos. Os segredos que ele deixou escapar não eram nada comparados ao seu artefato fragmental de alma, orgulho, que ele usou para escapar. Espere, espere, espere. Você sabotou um artefato que pode viajar entre os mundos e escapou de um covil de vampiros assim? Um mago imperial saltou sem acreditar em nenhuma parte da história. Sim, eu também encontrei um titã dédrico e fiz um acordo com ele para lutar por mim. Acho que seu relatório deveria conter isso. Os titãs daédricos são o tipo mais perigoso de criatura daédrica já registrado, até onde vocês imperiais sabem, certo? Sim, certo. O titã daédrico. Havia aquele. O mago percebeu que precisava ligar mais pontos neste acidente. Para resumir, o clã Volquiar vem de Oblivion e eles têm a habilidade de viajar por reinos. O que faz sentido porque ninguém os encontrou por tantos anos. Mais alguma pergunta? Nenhuma por enquanto. O Rei Supremo Torig interrompeu a audiência sobre as aventuras de João e acenou para que João continuasse. Agora que tiramos a coisa do Volquiar do caminho. Orgastor Fist, eu prometi passagem segura para os homens dos clãs e entreguei. Vocês chefes dos clãs também se entregaram sem nenhum truque, então eu respeito isso. Outra pergunta. O força dos altos elfos que ajudaram você, qual era a identidade deles? A pergunta de João desta vez estava bem no centro do problema. Ele podia notar os imperiais respirando fundo, prontos para impedir que qualquer drama político acontecesse. Orgaston Fist estava passando por um momento difícil aqui, mas ela notou Aline olhando para ela. Pela maneira como sua boca se movia, Aline estava dizendo algo a Orga que este entendeu, mas estava prestes a cair na gargalhada. Orga limpou a garganta e falou alto. Os Zig-Elves que nos ajudaram eram um grupo de Dark Mages que contratamos. Entendo. Então podemos usar as cabeças daqueles elfos para decorar as paredes de Sartau. João concluiu imediatamente. A mudança foi completamente inesperada para os magos imperiais. Todos eles entraram em pânico em um instante. Seu principal objetivo como diplomatas enviados pelo Império é acabar com a bagunça e suprimir qualquer revolta política que possa levar a qualquer conflito indesejado. O Império teve muitos preparativos para o Talmor, mas um conflito desse tipo pode causar grandes problemas. Chegaram a pensar que João vai acusar os Talmor de serem os que o atacaram e causaram confusão, mas a jogada que João fez foi provocar os Talmor ao extremo. Os diplomatas estavam preparados para enfrentar a antiga antecipação, dizendo que João ou o clã não tinham nenhuma prova física de que os Talmor estavam envolvidos nisso, mas João sabia melhor. Direito e política era sua área de especialização mais antiga e ele não era estranho a jogar sujo. Se João profanou os cadáveres dos Elven-Ashzards, não seria apenas um drama político, seria uma guerra total do tomate. A resposta deles deve ser admitida de que esses elfos são Talmor,
o que significa que o Império estará em conflito aberto com o domínio por fazer uma operação militar em larga escala sem permissão em seu solo ou manter silêncio e assistir o domínio Aldmer e entrar em conflito total. No conflito político com os imperiais adquirindo novos ganhos. João olhou para o Imperial com olhos enojados. Como unir neles podem simplesmente aceitar ser os únicos a limpar depois que seus inimigos bagunçam e até mesmo entrar em conluio com eles. O Império estava realmente podre até o âmago. Uma entidade como o Império deveria ser limpa de cima a baixo, mas João não tinha nada a ver com isso agora. João apenas olhou para Org e expressou seu julgamento. Bem, no final, não temos muito a ver com os elfos. Como os agressores, tenho todo o direito de obliterar vocês, mas escolhi a misericórdia por uma boa razão. Seus filhos da puta são nórdicos e matar vocês enfraquece Skirin. O próprio Rei Supremo viajou muitos quilômetros pelo reino para impedir o derramamento de sangue sem sentido. Vocês, filhos da puta, são o poder central de Skirin. Sempre que há guerra, você é o primeiro a responder sob a bandeira de sua graça, o Rei Supremo. Matando você está matando soldados de sua graça. Vê para onde estou indo? Se vocês não têm valor para Skirin, eu teria matado vocês da face de Nir. O tom de palestra de João visava diretamente os núcleos das pessoas. Ele não estava com raiva nem nada, mas queria deixar claro seu ponto de vista. Vocês são meus prisioneiros até que cada um de seus clãs salvem vocês com 10.000 septimes de ouro cada ou o que valer a pena. Gerenciar vocês será feito pela Tami ali na Moonblade. João pagou o resgate por 10.000 gold septims. De forma alguma isso foi algo desprezado. O raciocínio de João era claro. O número de Dire Troopers que morreram na batalha vai custar muito à empresa e o dia é repleto de funerais aos soldados caídos. O próprio João vai assistir um sermão para os heróis caídos no templo de Kine. Os líderes dos clãs não puderam deixar de balançar a cabeça com amargura e se viram sendo levados para suas prisões mais uma vez. Agora que tiramos isso do caminho, acho que tudo o que resta é decorar as paredes com as cabeças daqueles mágicos Altmer desonestos. João disse para provocar os imperiais. Espere. Uma voz chamou por João. Eu tenho uma palavra a dizer sobre isso, Tani de Winterhold. Todos olharam para o alto-falante para que seus olhos quase caíssem das órbitas. Na porta que dava para o grande salão da maloca do Jarl Corir, 3 altos elfos estavam parados. Um Ig-Elf em uma Imperial Legião Armor e outro em Barrobe. Os dois se distanciaram do terceiro que foi quem acabou de chamar João. Uma alta elfa feminina em um manto tamor de aparência cara. Não era outro senão o primeiro embaixador Eluen. Kirin Saga capítulo 398 Drama político 2 1.000.000 de septims de ouro embaixador Eluen. Que surpresa perversa. Parece que faz anos desde que nos vimos pela última vez. Oh. Espere um minuto. Esta é a primeira vez que nos vemos. João viu Eluen e pareceu surpreso. Eluen estreitou os olhos por um segundo e decidiu ignorar João, vendo-o de bom humor e falando mal de todo mundo. Ela caminhou para dentro do grande salão do Longouse, mas seus olhos pousaram em Ulfric Stormcloak no canto. Suas expressões atraíram e ela ficou simplesmente furiosa ao ver a cara de Ulfric, afinal, este é o assassino de seu mestre. Ulfric não pôde deixar de zombar. Ao longo dos anos, ele poderia finalmente enfrentar Eluen, a mesma oficial Talmor que o interrogou quando ele era jovem. E agora pode desprezá-la da mesma forma que ela sempre o desprezou. No final, Eluen teve que engolir a pílula amarga e caminhar mais para o corredor. Ninguém poderia perder suas expressões irritadas depois disso. Vossa Graça. Chegou ao nosso conhecimento que alguns nativos de Alinur estavam entre a força que tentou pilhar o forte de Winterhold. Gostaríamos de receber os corpos de nossos irmãos para um enterro adequado. Eu não entendo. Os Altmer que atacaram Sartau eram um bando de saqueadores no que diz respeito à nossa investigação. Será que todo embaixador do domínio sairia por cada país reunindo os cadáveres de todos os Altmer canalhas nas estradas? O Rei Supremo Torig não aceitou bem o tom exigente de Eluen. Vossa Graça, este é um assunto do Dominion e nós aconselhamos. Escolha suas palavras com cuidado, elfo.
Falkfirebear também não se sentia confortável com Elaine. Elaine olhou entre o rei e seu povo. Em seguida, olhou para João Dari, que estava parado não muito longe dela com uma expressão engraçada. Os bandidos Altimer mortos estão sob a jurisdição de Winterhold. O rei supremo Torig descartou o assunto com um aceno de mãos. Elaine olhou para o homem parado ao lado do grande rei. Jarl Corir. O assunto está sob a administração de Tani Johnhild. Corir ignorou. Elaine olhou com olhos irritados para João, que sorriu amplamente e abriu as mãos. Como posso ajudá-lo? João disse. Os corpos dos meus compatriotas mortos. O Aldmer e Dominion gostaria de... Eu sei, eu sei. Não precisa repetir. João disse. Em seguida, sentou-se. Mas você sabe, pegá-los exige um resgate. Tenho certeza de que estamos todos na mesma página. Diz. Elaine queria ir direto ao ponto. 2.000 soldados de infantaria caídos e 9 arquimagos, se resumirmos. Mas ainda assim, droga. Vocês e Gelves certamente têm muitos arquimagos vermelhos para eles se agruparem tão longe de Elinor e causar uma bagunça. As ilhas de Somerset deve ser um lugar agitado nesse ritmo. João desviou do assunto. O resgate? 100 Golden Septins para cada soldado de infantaria. 80.000 Golden Septins para cada Arsizard. As pessoas na sala expiraram ar frio. João estava extorquindo Talmor por quase 1 milhão de Golden Septins. João Dari, você está mordendo mais do que pode mastigar. Elaine disse. Significado? O governo Talmor não gosta de ser pressionado e certamente haverá retaliação. Você não é o mesmo João Dari do outro dia. Sabemos que sua tentativa insignificante de alcançar um estado de divindade foi apenas todo o seu melhor esforço e vamos admitir que foi admirável. Mas você colocou um grande alvo em suas costas e em sua cidade, Tani Johnhild. Não há como fugir disso. Nem mesmo o Império estender a mão para ajudá-lo. O tom de Elaine estava cheio de ameaças. Oh, sério? João inclinou a cabeça. Veja por si mesmo. Elaine se afastou de sua posição para deixar João dar uma olhada nos enviados imperiais que estavam sentados do outro lado. Certamente eles não estavam confortáveis com as reivindicações de Elaine e levantaram um alarido antes que o grande rei os calasse. Embaixador, esse é um nervo duro que você tem que o deixou ameaçar meus lacaios na minha frente. Posso cancelar essa negociação se quiser. Torig devolveu uma ameaça a Elaine. Ela assentiu calmamente e olhou para João. Ele se levantou e caminhou até ela até que seus ombros se encontrassem. Um Igelf como ela era realmente alto, mas João era mais alto. Deixe-me lhe ensinar uma lição de capitalismo. O que não mata você ainda exige que você pague. Então pague. Winterhold não negocia com perdedores. Ah! Você com certeza quer levar as coisas dessa maneira? Elaine perguntou. Suspiro. Eu odeio negociações. Tudo bem. Vou te entreter. João disse então se virou para ela. Você tem um desses dossiês de investigação sobre mim? Você sabe, aqueles que você mantém em sua câmara de tortura. Elaine foi pega de surpresa. Eu não sei do que você está falando. Não negue. Todo Talmor tem uma câmara de tortura. O ponto é, você certamente tem um dossiê sobre mim, então você deve conhecer muito bem a história da minha vida. Vou resumi-la para aqueles que não a conhecem. Um dia eu nasci, então todos os Talmor tentaram me matar. Isso nos atualiza. João manteve um sorriso irônico no rosto e então olhou para Elaine. Você realmente acha que alguma de suas ameaças me assusta? João resumiu sua biografia em 18 palavras, fazendo muito sentido para quem as ouviu. Que tipo de ameaça deve assustá-lo se os Talmor já estão atrás de sua cabeça? Entendo. Fique à vontade. 1 milhão de Golden Septins é isso, Tani Johnhild. Elaine se virou e estava prestes a sair, mas algo a intrigou e ela parou. Ela então apontou para um assento vazio ao lado dos imperiais e se virou para o Rei Supremo. Posso? Os que estavam ao redor da sala não se sentiam confortáveis. Porque ela iria querer ficar depois de se custar 1 milhão de septins de ouro. O Frick queria atacar, mas João estava sorrindo vividamente. O Frick continuou olhando entre João e Elaine e notou os outros dois Igelves que chegaram com Elaine.
Algo estava errado e as coisas pareciam estar se acelerando para um novo drama. Sua graça, é tão bom vê-lo aqui nestas belas terras congeladas do norte. Um dos dois altos elfos avançou. Era ele que usava um manto de bardo. Viarmo, que bom ver vocês dois aqui. Deixa eu adivinhar, não é uma visita social. Torigi cumprimentou Viarmo de volta. Viarmo. O Frick e os outros estavam atentos ao nome. Este homem é conhecido como alguém com bolsos fundos em todos os lugares e sua capacidade de manipular a política é assustadora devido à sua rede secreta de espiões. A corte de Solitude sempre o mantinha por perto, mas ela não servia a nenhum mestre. Para tal cobra aparecer em Winterhold. Uma visita social? De fato é. O que um bardo como eu pode fazer senão socializar e ganhar seu dinheiro onde nobres e mercadores ficam? Eu também estava aqui para guiar meu bom amigo aqui. Vossa Graça, apresento a você meu parente, Legado Fazendio. O outro Ig-Elfo avançou e cumprimentou o Ig-King Torigi com a saudação da Legião Imperial. Este Ig-Elfo foi vestido com uma armadura de legionário e não mostrou nenhum indício de desdém em relação aos Nordes, assim como Viarmo. A única diferença é que Viarmo é um homem viscoso, enquanto o Legado Fazendio parecia uma pessoa simples. Ele estava olhando os dois de cima a baixo até que ouviu o nome Fazendio e suas expressões afundaram. Legate Fazendio. De fato. O famoso Altime Legate. Ouvi falar muito sobre você. O Alto Rei Torigi parecia estar familiarizado com o nome também. Até João estava familiarizado com o Legate Fazendio, mas seu conhecimento vem do jogo. O Legado Fazendio pode ser um Altimer, mas seu ódio pelo Talmor é excelente, alguém que João estava ansioso para conhecer. É uma honra, Vossa Graça. Então, o que o traz ao Winterhold hoje? Torigi perguntou. Negócios da Legião com Jarlius Stannis, Vossa Graça. Lamento muito interromper a reunião assim. Tudo bem, estamos prestes a descansar um pouco de qualquer maneira. Tudo bem, pessoal. 20 minutos serão suficientes para beber um pouco de hidromel quente. Todos se levantaram e, como Torigi fez, os servos do Jalu começaram a servir hidromel e comida. João correu para um canto com Aline e pegou algumas garrafas para eles. Então João Yude. Jalu Frick? Uma palavra, por favor. Eu estarei com meu pai. Alina saiu. João estava chorando assim que Aline o deixou sozinho com o Frick. Sim, Jarlu Frick. Como posso ajudá-lo? João disse com uma cara cansada. Ele estava ignorando o Frick e seus mensageiros por alguns anos e eles finalmente tiveram que se encontrar um a um. João não estava ansioso por isso. Na verdade, é o contrário. Como posso ajudá-lo, Tani Joyud? O Frick disse que era um sorriso caloroso. HM. Desculpe. João ficou genuinamente surpreso. Como posso ajudá-lo? Desejo ser útil? Sim, minha mente ainda está processando. Em que exatamente você quer me ajudar? Com isso? Com o que você está fazendo? Oh. O que exatamente é isso? Sinto muito, eu estava um pouco animado. O Frick limpou a voz para falar em um tom mais baixo. Deixe-me lutar por você. João deu um passo para trás e olhou para a garrafa em sua mão. Droga, isso é bom. Eu acho que você ouviu direito. Também, você não tomou um gole ainda. Realmente. João tentou encontrar algum sentido na realidade. Ok, vamos fazer isso mais uma vez, mas fique menos animado, por favor. Fale em nórdico. Você me ouviu muito bem, Tani Joyud. Eu quero lutar por você. Eu vi algo maior do que ontem e percebi muitas coisas. Fiquei pensando ontem à noite e cheguei à iluminação. Tudo pelo que lutamos, tudo que tentei realizar todos esses anos me levou a ganhos de curto prazo e perdas de longo prazo. Sempre que tento vencer os Talmor, eles sempre encontram maneiras de virar tudo contra mim. Mas com você, eles estão perdendo uma após a outra. Você pode realizar as coisas muito melhor do que eu. Por favor, deixe-me acompanhá-lo, pois ainda há tempo. Você será a resposta para tudo. O pedido de Ulfric foi direto do coração, mas quanto mais ele falava, mais o rosto de João endurecia e sua resposta era como uma pedra caindo na água. Não.
Kirin Saga capítulo 399 Drama político 3-4 O Saci Gentil parte 1 As pessoas lutam por 4 razões. Pela fé, pelos recursos, pela família e pela honra. Lutar pela fé é ter um idealismo que se quer espalhar ou proteger. Para fazer um mundo de paz, para acabar com a tirania do forte sobre o fraco, para espalhar a justiça e criar esperança para o futuro. Lutar por recursos não é algo estranho aos nórdicos. Vivemos em um mundo cruel onde tudo é limitado. As pessoas precisam do que torna as suas vidas melhores e outras pessoas podem ter o que precisam. Então elas travam guerras e que o melhor vença. Lutar pela família é a mais nobre das causas. Não há necessidade de explicar aqui, é o chamado mais elevado de todos, ouso dizer mais do que fé. O homem sem família é apenas uma besta quebrada e solitária cujas costas estão sempre expostas a vento. Sem família, não há nada no mundo. E lutar pela honra é encontrar o sentido poético da luta. É saber combater o bom combate e fazer o chamado certo. Ninguém jamais entenderá esse tipo de luta, a menos que saiba o que é honra. Na verdade, honor encerra todos os motivos que existem para lutar e todos os motivos para não lutar. Algo que só é compreendido por aqueles que são verdadeiros guerreiros. Agora, enfrentamos a tirania de um opressor cujo objetivo é causar discórdia e que nada mais é do que vantagem própria, e cada alma nórdica que tomamos é um homem que poderia enfiar uma lança no coração desses inimigos. Nós somos os muitos, eles são os poucos. Eles nos temem. É assim que eu vejo as coisas. Isso não significa que eu desprezei sua causa ou fiz pouco dela. Eu simplesmente luto por algo completamente diferente. De que lado eu estaria? Skirin, os Nords, Winterhold. Estou preocupado com o Tamor? Não, você me viu matá-los como erva daninha e cobrir a terra com seu sangue. E aqueles que assaltaram minha casa e prejudicaram minha família? Não perdoo nem esqueço. Mas sei como derrotá-los e oprimi-los como bem entender. Tenho medo de retribuição? Não. Eu não temo retribuição ou derramamento de sangue e eu mataria metade de Tariel se eles quisessem tocar em um único fio de cabelo do meu gato, muito menos da minha família. Eu suportaria qualquer pecado do mundo para provar isso e não temo nada porque sou pecador. Mas eu não gosto de matar sem sentido. Aqueles Ygelves que matei eram muitos. Pense nisso, se cada um daqueles Ygelves é pai e filho. Quantas famílias eu arruinei em apenas 5 minutos? Claro, não tenho simpatia pelos inimigos Altmer, mas os nórdicos são uma história diferente. Eles são meus parentes, sangue do meu sangue, filhos e filhas de Skirin que nasceram sob os seus Dikine e os ossos de Shor. E Talos. Ele é o deus Dragonborn, seria preciso mais do que alguns elfos desprezíveis para diminuí-lo da divindade. Em suma, não há razão para eu lutar. Seu motivo é apresentar o chamado legado dos nórdicos e tudo pelo que eles lutaram. Eu não sei sobre isso, mas boa sorte, você está enfrentando o Império. O mesmo Império que já se desfez e enfrentou o Aldmer e Dominion em todo o seu poder e esplendor e, no final, conseguiu chegar a um impasse apesar das probabilidades. Tem certeza que quer colocar Nords na frente disso? Faça como quiser, não vou impedi-lo. Mas não bata na minha porta pedindo minha ajuda neste derramamento de sangue sem sentido. Isso responde à sua pergunta, Jarl Ulfric. Não sou um senhor da guerra. Sou um homem de família. Luto por minha família. O ar ao redor de vocês dois ficou realmente intenso por um segundo. Alina disse se esgueirando ao lado de Jon. Sim, obrigado por desistir assim. Oh, seu humor é bastante desagradável. Além disso, Ulfric se parece comigo quando leio todas as 36 lições de Vivek de uma só vez. Você fez tal coisa? Sim, eu queria impressionar a mestra, mas descobri que ela dorme sempre que os ouve. Sim, esse é o veneno dela. Jon ocupou um assento vazio com um humor cansado. Oma, você precisa de um pouco de cotão? Fora da sombra de Jon, Nefertiti saltou e sentou-se em seu colo. Bem na hora, garota. Jon se aconchegou com Nefertiti bem no meio do grande salão e ela ficou em silêncio acenando com o rabo. Afinal,
Os rumores sobre a fraqueza de Tan e João e o Borgatos pareciam verdadeiros. Depois de alguns minutos, um dos magos imperiais se aproximou de João e falou: Tan e João, posso? Você cheira motivos ocultos. Fique longe de mim. A resposta de João foi rápida e o homem congelou por um segundo antes de voltar de onde veio. Então você conseguiu recuperar seu atrevimento. Alina balançou a cabeça com ironia. Sim, estou bem agora. Obrigado, Nefertiti. De nada, Oman. Nefertiti ocupou seu lugar no colo de João e não fez xixi enquanto este estava realmente gostando de ser escolhido por sua majesté. João, posso ter uma palavra? Uma voz o chamou. Oi, Vitória. Alina, posso pegá-lo emprestado para... Não. O que Vitória sentiu-se constrangida com a resposta hostil de Alina e sentou-se do outro lado de João. Então, nós realmente não tivemos a chance de falar desde que você veio, mas... Você prefere João ou João Hilde? Vitória começou a falar bem. Ambos estão bem, mas estou acostumada com João. Tudo bem. Bem, eu estava realmente preocupado com você nos últimos meses. Então eu estava pensando em tomar uma bebida juntos e... Como está seu noivo, Vitória? Alina interrompeu. Quem? Oh, você quer dizer... Asger? Ele está bem. Eu acho. Alina olhou para Vitória com olhos irritados enquanto esta agia descaradamente perto de João, o noivo de Alina. Tá, abaixa o tom. Qual é o problema, Vitória? Qualquer coisa social vamos deixar para a noite. Estou dando uma festa em casa. Se for esse o caso, tudo bem por mim. Depois de dizer que senti sua falta e tudo mais, há uma coisa que eu queria que você notasse. Os imperiais. Realmente. Essas pessoas são associadas do Palácio Imperial, mas não são oficialmente magos da corte. Eles são do Sínodo. Ok. Apenas lembre-se, eles são irritantes como Oblivion. Ao contrário do Colégio Ensquirin, o Sínodo está muito envolvido na política e faria qualquer coisa para bajular Sua Majestade Imperial. Significado? Eles estão atrás de você. Depois de descobrir que você é a criança que os Talmor perseguiam há muitos anos, o Palácio Imperial teve uma reunião secreta e o Alto Conselho convidou o culto do ancestral Mote para testemunhar. Os sacerdotes Mote decidiram não interferir com você como a interferência deles na primeira vez foi o que causou problemas para você. Alguns conselheiros queriam enviar agentes Penitus Oculatus para procurá-lo e recuperá-lo para a cidade imperial, mas a agência relatou seu estado completo na frente do Conselho de Anciãos como você é um guerreiro capaz e um mago forte que pode precisar da interferência dos magos do Arco Imperial para convidá-lo a entrar. Seriamente? É esse o caso. O culto da mariposa ancestral vai enviar alguns sacerdotes para convidá-lo pacificamente e oferecer-lhe proteção na cidade imperial. O Penitus Oculatus também vai entrar em contato com você e, por último, o Sínodo certamente está aqui para fazer um movimento. Isso é foda. Eu sei o que você disse sobre isso, mas até onde sabemos, nenhum deles sabia que você pode se transformar em um ser divino. Agora eles vão proceder com extrema cautela. João ficou em silêncio e fechou os olhos. Mesmo Alina, que não gostava muito de Vitória, não podia deixar de se sentir grata por sua ajuda constante. João abriu os olhos e assentiu. Obrigado, Vitória. Devo muito a você agora. Vamos lá, é para isso que servem os amigos. Apenas lembre-se, se você deseja ir junto com os imperiais, você deve saber que a política de Skirin e a política do Império são duas coisas completamente diferentes. O Sínodo, o culto do ancestor Mote e Penitus Oculatus são apenas três facções cobiçando mais poder e você é um trunfo importante para qualquer força no Império. Isso não vai acontecer. Eu tenho meus próprios planos. Você vai rejeitar a convocação do Império. Com um toque esplêndido. E se o próprio Imperador lhe enviasse um convite? Veja, Vitória. Essa gente do Império só tem uma vantagem sobre mim. Sabe qual é? O que é? Todos eles podem beijar minha bunda, eu não. PFFF. Alina e Vitória perderam ao mesmo tempo,
fazendo com que Nefertiti acordasse de sua soneca e mudasse para o reino das sombras para um pouco de tranquilidade. Ah! Meus lados doem. Vitoria disse enquanto se acalmava e clareava os olhos. Estou ciente do penitus oculatus e do culto da mariposa ancestral, mas o que devo esperar desses caras do sínodo? João perguntou. Eles têm uma influência grande e muito significativa no Império. Eles odeiam genuinamente a necromancia e a escola de conjuração em geral, que são basicamente o motivo pelo qual você é famoso. O sínodo também é conhecido como catadores e acumuladores de magia e artefatos de toda Tariel. Você pode adivinhar o interesse deles em sua coleção. Foda-se, eles são ladrões no final. É assim que os nobres os chamam no Império. Tudo bem, eles podem ser usados para a política suave no Império, mas nós jogamos a política dura em Skyrim. Parece que preciso de uma dose extra de atrevimento. João abriu uma garrafa de hidromel e bebeu diretamente dela. Só para que você saiba, este sínodo tentará pressionar o Rei Supremo com ameaças como diminuir as exportações de alimentos do Império para Skyrim, caso ele não coopere com suas agendas às vezes. Na maioria das vezes, são ameaças vazias, já que sou eu no controle sobre esses assuntos, mas eles certamente têm uma conexão com pessoas superiores a mim em Cyrodiil. O grande rei não pode tentar suprimi-los, pois está sempre preocupado em importar comida do Império. Entendo. Vou manter isso em mente. Eu vou deixar você com seus preparativos então. Alina, você pode me apresentar ao patriarca Tormund Firemane. Eu realmente tenho uma proposta de negócios que quero discutir com ele. Alina olhou para João que acenou para ele, então ela pegou Vitoria e se juntou a outro grupo de pessoas. João continuou bebendo um pouco de hidromel e olhou em volta para ver Viarmo em uma esquina acenando para ele. João estava prestes a se levantar e ir para Viarmo, mas alguém bloqueou seu caminho. O que você quer, Elaine? Sem responder, ela se sentou onde Vitoria estava sentada ao lado de João. Você parece muito confortável aqui, João Dari. É a minha casa. Eu faço o que diabos eu quero fazer. João e Elaine diminuíram suas presenças para conversar entre si sem que muita gente percebesse. João Dari, hein? Esse nome já é bastante provocador por si só. Como surgiu? João é a abreviação de João e o dia eu não suporto ser desafiado, então sou chamado de Dari para que ninguém nunca me desafie. Ainda assim, o mundo está cheio de idiotas. As pessoas devem te odiar muito até então. Na verdade não. Você sabe que os nórdicos são o completo oposto de você, Eltimer, embora nós dois sejamos racistas e tenhamos um pé no saco. Falando em me odiar, a pessoa que mais me odiava era meu chefe da minha vida passada. Eu costumava para encurtar seu nome para Dick especialmente porque seu nome é Steve. Eu sabia, você é uma lufada de ar fresco. Obrigado. Foi sarcasmo. Então você precisa trabalhar nisso. O sarcasmo é uma arte, especialmente quando você está enfrentando alguém que passaria metade do jogo mandando spam para um outro time. Cadela estúpida. Insolente e nord. É assim que vocês Igers insultam as pessoas enquanto se mantêm elevados e poderosos. Não somos alguns selvagens do norte como qualquer outra pessoa. Oh. Usando a palavra S tudo bem. Deixe-me ficar elegante e ficar em silêncio. Afinal, se minha boca não diz isso, meu rosto definitivamente vai. E isso é. Vai e foda-se. Elegante, certo? Elaine não conseguia nem descarregar nenhuma emoção negativa em João. Ela apenas continuou olhando para ele sem capacidade de fazer qualquer coisa. Eu sou uma vadia totalmente atrevida depois que começo a beber. E também sem beber, então lide com isso. Elaine desistiu de falar mal de João e mudou de assunto. Aquela coisa que você disse outro dia. O jogo não começou, sua hora não chegou. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou. João afundou em sua cadeira e sorriu presunçosamente. Bem, você ainda tem um destino a cumprir, embaixador. Eu não digo isso para muitas pessoas, mas pelo menos eu possuo tanto de você. Se de alguma forma você conseguir ficar em Skyrim como embaixador até a segunda metade de 4201, você verá coisas bem interessantes.
Como exatamente? Vantagens da divindade. Oh, parece que o rei voltou. John se levantou de seu lugar e voltou para seu lugar quando a reunião estava prestes a se intensificar novamente. Tio Parte 2. Agora que todos descansaram, continuamos a reunião. Torigi falou então e olhou para o lado. O ponto que mais queremos levantar é a nossa preocupação com a força militar em relação ao grupo mercenário, Dari Corps, de propriedade da Dari Dragon Company. Tanto quanto as leis permitem, a entidade de um grupo de mercenários não pode aumentar seu número de recrutas para mais de 1.000 homens. Por uma contagem aproximada no campo de batalha ontem, os conhecidos como Dari Troopers somam cerca de 3.000 a 4.000 homens. Tani Jonyud, essas pessoas são seus homens, então você deve saber as consequências do excesso de recrutamento, certo? O Rei Supremo falou direto com John. Sim, Vossa Graça. Eu preparei todos os documentos necessários sobre o Dari Corps, bem aqui. John disse e pegou alguns papéis do nada. Falk Firebeard caminhou até John e pegou os documentos. Eu nunca vou me cansar de você tirar as coisas do nada. Falk disse em um tom baixo. De nada. Falk começou a examinar os documentos e levou um bom tempo para examinar todos os dados que John estocava. Tua Graça. O legado Sula do Forte Castav levantou-se. Vá em frente, legado. Chegou ao nosso conhecimento que o chamado Dari Corps do DDC tem alguma atividade suspeita na região e compilamos um arquivo sobre essas atividades e suas localizações. Aqui está. Falk saiu de seu lugar e pegou a outra pasta. Que tipo de atividades posso pedir? Torigi perguntou. O Dari Corps realmente aumentou seu número para 5.000 homens, até onde nossos batedores do forte puderam contar, e eles fizeram vários acampamentos militares e fortificações secretas ao redor do forte. Às vezes, eles estão se movendo ativamente sob a luz do dia e ignoram completamente e totalmente nossos comandos para não invadir áreas estratégicas como as cordilheiras no sul e as praias do norte onde as ruínas dos anões estão localizadas. Tanto que fomos proibidos pelos Tanis e pelo gelo de cumprir nosso dever e patrulhar essas áreas. O legado Sula parecia estar carregando muito em seu coração contra o Winterhold. É isso mesmo. 5.000 homens é um forte empurrão, Tani Jonyud. Até você deveria saber disso. Meu relatório cobre tudo, Vossa Graça. E quanto aos mamutes de guerra? Você treinou secretamente e usou abertamente unidades de guerra não registradas nas terras do Império. Pela lei militar, você deve responder por isso. O legado Sula continuou pressionando John ainda mais. Os mamutes não são unidades de corporação, Dari Dragon. Eles foram alugados. Alugado? Algumas pessoas ficaram surpresas. Sim. Como assim? Perguntou o grande rei Torib. Até onde todos sabem, os mamutes são pastoreados apenas por gigantes e eles significam muito para eles. Um gigante e um mamute vivem juntos com um antigo vínculo mágico que não pode ser simplesmente explicado pela magia de hoje. Sangue gigante conhecido como os Titanborns, que são os Firemanes dos dias atuais, também tem os mesmos laços com outras criaturas baseadas no antigo panteão nórdico de Tota e Guardiã Beasts e você sou famoso por ter esse vínculo com minha parceira gata, Nefertiti. Conosco é que quando um Titanborn ou um gigante morre, seus parceiros são conhecidos como Orpana e Beasts deixados para vagar sozinhos entre o rebanho até sua morte. Nós nos aproximamos dos gigantes que migraram recentemente para o Interhold e oferecemos-lhes paz e um pedaço de terra para se estabelecer e pastorear seus mamutes, mas em troca, os mamutes órfãos nos ajudariam como batidas de batalha em nosso momento de necessidade. Fascinante. Isso pode ser feito com todas as tribos gigantes? Torigi perguntou. Desde que você tenha alguém que possa conversar com eles e alguns firemanes para comandar as feiras. Ah! É melhor eu não ter muitas esperanças então. Torigi riu disso. Então, no final, você contratou a tribo gigante como mercenários. Exatamente. Então, Falk, qual é o estado dos documentos? Torigi perguntou.
As mesmas coisas de qualquer maneira. Aqui. Ambos os documentos implicam que o Dari Corps está usando mais do que o permitido para treinar unidades. Falk disse. Isso significa que João Dari está admitindo o recrutamento de 5.000 homens para seu corpo. Qual o significado disso? Torig perguntou. Entendo. Muito inteligente. Falk segurou o relatório de João e deu um largo sorriso. No final, ambos os documentos indicam os mesmos números, mas Stanley Jr. explicou suas ações e está praticamente de acordo com a lei. Isso não é possível. Recrutar esse número é. O legado Sula bufou com desdém, mas foi interrompido. Ninguém foi recrutado. Falk disse, esses eram o treinamento regular da milícia local. Parece que o Interol tem um número excessivo de cidadãos, então eles mantêm a maioria dos homens ocupados, mas treinando para qualquer situação de defesa possível e também construíram muitos postos de controle em vez de acampamentos militares como o relatório de legado Sula afirmou. O quê? Como isso pode ser legal? Quando não há lei que diga que qualquer ação é ilegal. Não há lei que diga que recrutar milícias locais é ilegal, especialmente para impedir que bandidos e rufiões se reúnam nas cidades. Além disso, não há lei que estabeleça quantos postos de controle uma estrada pode ter. Falk disse. Sério? Então que tal isso? Existem muitos desses chamados postos de controle nas terras devastadas do oeste. Não, há estradas que podem não ser reconhecidas por causa da forte neve, mas estão marcadas nos mapas oficiais. Isso é ridículo. Tani João Dari violou muitas leis no passado e isso não é o fim. Forte Castav está sempre com pouco equipamento e provisões desde que João Dari chegou ao poder. O legado Sula não aceitou um não como resposta. Se você não estivesse fazendo essas operações de escavação sem licença, não teria perdido todas essas provisões, legado Sula. Quem falou foi o legado fazendio, o legionário Altmer. Que absurdo você está dizendo fazendio. O legado Sula atacou o legado fazendio. Vossa Graça, posso? Fazendio pediu para se aproximar. Toriga sentiu. Fazendio avançou e entregou um pedaço de pergaminho fortemente decorado a Torig, que o abriu imediatamente e o folheou. Ele então acenou com a cabeça e entregou ao Jarl Corir. Isto é para você. Corir olhou para o que estava escrito e tinha as mesmas expressões de Torig. Ele então caminhou até um canto e chamou João e Alina para discutir algo por alguns segundos antes dos três chegarem a algum tipo de acordo. Corir então usou seu anel para carimbar o pergaminho. Steward Falk, por favor, verifique o documento. Jarl Corir entregou o documento a Falk. Para Falk Firebear verificar pessoalmente tal documento, isso significa o quanto ele é importante. Ele olhou para o papel e suspirou. Por ordem de Sua Excelência, o embaixador imperial Pavatius. Cabe ao legado fazendio Fadali da Unidade Imperial Central no Castelo do Ar dirigir-se a Interod como substituto do atual comandante do Forte Castav, legado Sula Trebatius. Este último é para retornar ao Castelo do Ar para receber uma nova missão. Aprovado pela Autoridade Suprema de Interol pelo selo de Jarl Corir. O conteúdo do pergaminho era chocante em muitos níveis. O legado Sula apenas tentou provocar João Dari por algumas vezes e estava fazendo avanços hoje para ter alguns ganhos, mas foi completamente afastado de seu lugar e substituído imediatamente. Isso era muito calculista. Quem adivinhou a situação procurou entre João e Viarmo adivinhar o que já aconteceu. De alguma forma, esses dois estão na mesma página e trabalhando juntos. O legado Sula ficou furioso imediatamente. João Dari, seu desgraçado. Isso é obra sua. Minha obra? Quem me dera, cara. Mas é da legião que estamos falando. Eu não me importo com o que você diz. Seu bastardo usou conexões contra mim. Você acha que eu ficaria calado sobre isso? O legado Sula caminhou agressivamente até João e queria entrar em conflito com ele. Legado. Pare com isso. As pessoas na sala gritaram para Sila parar, mas ele já estava empurrando João. Como um raio, a direita de João se moveu e afastou o legado Sula de seu rosto. Não apenas isso,
O poder físico puro de Jon ergueu o legado Sula no ar com um braço exibindo sem esforço seu incrível poder. Sério, as pessoas precisam começar a apreciar o esforço que fiz para não ser um assassino em série. Jon disse enquanto trazia o rosto do legado para mais perto dele. Quero dizer, mano, você ouviu sobre o que eu fiz ontem? Eu estava arrasando, cara. Você acha que eu conseguiria uma divindade temporária e sem ela eu não sou nada? Quão teimoso você pode chegar a começar uma briga comigo? Na verdade, depois de ontem, não tenho certeza de quais são minhas habilidades agora. Ainda não tentei. Quer ver até onde posso jogar você? Meu dinheiro está do lado de Purão. Pouco a pouco, a aura do tirano estava vazando do corpo de Jon. Seu sentimento era completamente diferente de antes. Neste momento, Jon podia ser visto como um demônio vermelho apenas a olho nu, pois seu espírito de batalha mostrava sinais de manifestação e uma vaga imagem de uma besta se formou atrás de Jon. Aqueles que são sensíveis à energia podem dizer o nível de poder de Jon. Este foi um choque em um novo nível para todos. Durante a Assembleia Geral de Jars há mais de 3 meses, Jon tinha o poder de um mago especialista, mas agora ele era tão poderoso quanto mestre em termos de espírito de batalha. O Battle Spirit tinha 3 estágios conhecidos. O estágio básico, o estágio do despertar e o estágio da manifestação. O estágio básico é quando os mestres da aura são apenas novos no controle de seus poderes e exigem que respirem e gritem para estimular seus espíritos. O estágio despertar é quando a aura mostra indícios de mutação, como a aura da loucura se tornou a aura do tirano. O estágio de manifestação é quando a aura assume uma forma separada fora do corpo como fenômenos como tempestades secas e sós de sangue, ou entidades como bestas espectrais e formas humanoides. Jon claramente estava dando o primeiro passo naquele último estágio quando um vago monstro da tirania apareceu atrás dele. Sua aura suprimia os fracos e fazia os fortes tremerem. Jon estava claramente exibindo seu poder para colocar os idiotas no lugar. Às vezes, soluções extremas economizam tempo e esforço. Kirin Saga Capítulo 400 Drama Político 5. O último act, o bater o corpo do legado Sula foi jogado no chão com uma força terrível, jogando todo o seu ser no chão e pressionando-o para baixo. O homem mal conseguia respirar e muito menos falar ou gritar por ajuda. Tani Jonyud, isso é o suficiente. O Rei Supremo se levantou imediatamente e pediu que Jon parasse com suas ações. Mesmo que o legado Sula tenha começado, ele era um legado imperial e Jon não deveria ir muito longe. Jon calmo e lentamente retirou sua força e pediu desculpas ao rei antes de retornar ao seu lugar. Os soldados imperiais que vieram com o legado Fazendinho entraram e tiraram o legado inconsciente. Era cansativo lidar com um empregado como Jon. Ele era muito poderoso e muito engenhoso. A única coisa que manteve Torig não ficando paranoico em relação a Jon foi como este último não tinha ambição de poder ou trono. Ele preferia construir um império de dinheiro, negócios e influência em vez de perseguir títulos e altos cargos. A tensão foi alta por algum tempo no salão do Jalcorir, mas logo esfriou quando o grande rei mudou pessoalmente de assunto algumas vezes. Como parecia desde o início, Jon era o centro desta reunião e pressioná-lo demais pode trazer consequências ruins. Na mente de Torig, ele não estava preocupado com Jon e o Stormcloak cooperando para fazer um movimento contra o Império. Foi muito inoportuno e imprudente, assim como o Império estava em ondas de tensão agora. Mas ainda, Skirin sempre teve um problema alimentar. Skirin pode ter muitos rios e terras abertas, mas, infelizmente, nem todos são adequados para a agricultura e as partes do norte de Skirin mal servem para pastorear gado. O que pode ser plantado em Skirin é principalmente trigo com um pouco de batata, repolho, vazamento e tudo que pode crescer no frio. Isso tudo fez do Império um parceiro comercial muito importante para Skirin. Se por acaso a ira do Imperador foi dirigida a Skirin, os preços dos alimentos vão subir drasticamente e isso é apenas a ponta do iceberg. Um rei como Torig odiaria estar sob a misericórdia dos imperiais, mas suas mãos estavam atadas. Por acaso, Vossa Graça, você já visitou a abadia do Sínodo?
Um mago do sínodo perguntou. Não. Não vou a Círode há anos. Entendo. Então este é o momento certo, Vossa Graça. A primavera e o verão são as épocas em que o coração da terra é mais belo. Nós, Sinode, somos conhecidos por nossas fazendas de uva e vinho. Você deveria arriscar uma vez, Vossa Graça. Vou tentar um dia. Talvez Tane Jonho também possa fazer uma visita à nossa abadia. Tenho certeza de que nosso arquimestre ficará encantado em ter alguém com o histórico de prestígio de Tane Jonho em nossa humilde abadia. O mago dirigiu um convite a John. Pelo nome e prestígio do sínodo nos últimos 200 anos como uma grande facção de magos, mesmo um Tane como John deveria pelo menos honrar o convite. Ainda assim, a maneira como o Sínodo Mage falou fez parecer diferente. Algumas pessoas estavam interessadas no significado dessas palavras e definitivamente Elaine era uma delas. Antecedentes de prestígio. Ela disse em um tom baixo e incrédulo. De fato, o mago encontrou a chance de mostrar seu conhecimento. Tane Jonho Firemani, famoso como John Dari, está no centro das atenções para algumas facções de magos internos e nós, o Sínodo, tivemos a sorte de descobrir os rumores. O mago sorriu e olhou para John e Alina. Tane e Jonho claro, Tane e Alina são alunos do grande arcano Nurinaren, aluno do grande Alfifir, primeira filha do grande magus e feiticeiro, Lorde de Vaita Casa Telvanni. Eles são basicamente sangue real na magia mundo. Oh garoto! Alina sustentou a cabeça enquanto John permanecia inexpressivo. A julgar pelas expressões de Elaine, isso era novidade para ela e, claro, para a maioria das outras pessoas. Na verdade, foi estranho que o Tamor não tenha percebido isso. O Império é outra história, é claro. Então, Tane Jonhyud, você aceitará nosso convite? O mago disse pacificamente, mas isso significava se você não vier, temos mais segredos para revelar. Ficou claro para todos e Tormund Firemani queria gritar com o mago insolente, mas esta foi a resposta de John para falar. Ainda assim, o único que não entendeu a ameaça foi ninguém menos que John. No que lhe diz respeito, isso não era um segredo e todos os seus segredos são apenas entre ele, sua família e os mortos. Então ele ficou em silêncio e nem mesmo olhando para o mago. Todos estavam prendendo a respiração olhando pacientemente para John e esperando por sua resposta, mas nenhuma palavra saiu. Ele estava olhando para algum lugar no espaço. O primeiro a ficar sem ar foi o rei. Prender a respiração não era sua melhor habilidade. O Sínodo Mage se sentiu estranho e falou novamente. Tane Jonhyud. Sobre o convite do arquimestre. Não há necessidade de se repetir. Eu ignorei você bem da primeira vez. John disse casualmente com uma atitude preguiçosa. Se alguém pudesse ouvir as mentes das pessoas dentro deste salão, ouviria um enorme aplauso. O primeiro sínodo parecia ter sofrido algum dano físico da queimadura. O outro, que era um homem mais velho, fez o curso desde o júnior. Tane Jonhyud, você parece não querer nos visitar e eu entendo. Ainda assim, nós do sínodo sempre procuramos forjar amizades e alianças com todas as outras facções ao redor de Tariel. Tamor incluído? John atirou de volta. Claro que não. O jovem mago negou. Claro que nós fazemos. No entanto, o mago mais velho confirmou. John sorriu com uma cara divertida. Eu estou ouvindo. O curso da conversa foi ficando perspicaz e fez com que os não políticos se sentissem constrangidos. Como você parece saber, política e magia são a mesma coisa em Cyrodiil, embora a maioria desaprove o ato, mas os poderes do mundo sempre encontram uma maneira de zombar das pessoas. Tane Jonhyud é de fato um recurso valioso para muitas forças em torno de Tariel e você será abordado por muitos no futuro próximo e distante. É muito desvantajoso viver no mundo sozinho como algum pesquisador no Carro Norte. Você deve saber que você é um mago, um político, um nobre, um homem de negócios e um homem das artes arcanas. Você está basicamente navegando em nossas águas, mas sem cartas ou portos. Maneira inteligente de colocar isso. Mas eu acho que por gráficos você quer dizer meus métodos. HM.
Eu não tentei dizer nada que pudesse ofender Tan e Joyud. Não me venha com isso. Eu pratiquei necromancia e conjuração abertamente, o que irrita uma organização como a sua. Bem, necromancia é compreensível, mas conjuração? Não me sinto confortável, mas é como você disse, mago. Os poderes do mundo sempre dão um jeito de zombar das pessoas. João tirou o gato da caixa com o velho mago. Ele se levantou e falou abertamente. Vamos discutir um pouco de magia abertamente para provocar esses nórdicos. Meu grão-mestre escreveu livros e mais livros que necromancia e conjuração são duas escolas separadas. Você pode misturar bem entre os dois colocando as runas específicas aqui e lá e reescrevendo a base da conjuração para convocar espíritos mortos-vivos em vez de Daedra, alterando os métodos e os reinos visados. O debate é basicamente interminável, mas a prática em si nega a discriminação da conjuração. Tudo bem. Eu concordo com a diferença básica entre as duas artes, mas a bússola moral é a questão aqui. Porque as pessoas continuam olhando para os mortos-vivos como maus e os Daedra como não. Posso até argumentar que o ódio dos mortos-vivos aos vivos é básico e baseado em nenhum rancor, mas os Daedra são puro mal. Esse é o caso dos Daedra sencientes, mas a maioria dos conjuradores são atrumantes. Isso ainda não é bom. A própria conjuração enfraquece a barreira entre mundos e Oblivion estabelecida por Akatoshi. Isso é um mito. Você não pode quebrar algo divino com uma mera criatura Daedra. Mas o efeito borboleta é possível. Além disso, é relatado que você conjurou um Daedra titã parecido com um dragão. Chiquio? Vamos lá, meu gato pode vencer isso. Isso também, não sabemos a origem de uma besta em constante mudança que é claramente antinatural. Suas relações com forças desconhecidas são perigosas e ameaçadoras. Você foi relatado pelos vigilantes de Stendar por ter reunido muitos artefatos daédricos perigosos e eles não podem nem mesmo desafiá-lo no poder. Você teve uma fuga suspeita dos vampiros. É relatado que você carrega matéria negra estranha em você e um monte de artefatos misteriosos. Junior, eles tornam um mago nada além de suspeito e um tolo, mesmo que você tenha um vislumbre do que está além das amarras mortais. Alguns já o consideram uma ameaça, então seria sábio. Continue. João estava segurando um cristal de gravação em sua mão, apontando-o para o mago. A ideia era simples. Os veteranos não gostam de ser desafiados na teoria da magia pelos juniores, especialmente quando o veterano é um homem velho. Era etiqueta na comunidade mágica não desafiar rudemente um veterano, algo que João pode gostar. O que é aquilo? O mago perguntou. João manipulou o cristal e representou a cena em que o mago disse alguns já o consideram uma ameaça. Você não pode parar por aí, estamos na parte boa. Você. Gravar conversas. Talvez um pouco sujo demais para os dias atuais Tariel. O gato já está fora da caixa. Independentemente de quão fofo o gato seja, você pode continuar. João disse. Isso vai queimar seu futuro político, João Dari. Por favor. Eu já sou infame. João disse, nem sempre faço a coisa errada, mas quando faço, é o mais errado de todos os erros que foram cometidos. Não é engraçado. O jovem Sinode disparou olhando com hostilidade para João. Você sabe o que é engraçado? Você não. Então cale a boca. João olhou para ele com intenção assassina. Então você vai desafiar o Império, João Dari. Disse o mago ancião. Não sou do tipo que guarda rancor. Você é um mago desonesto com grande potencial. Isso é o que o Imperador quer aproveitar. 3 Eu disclose as ferramentas de Kagrenax são mais do que um homem pode lhe dar. Me veja. Nosso ponto de vista é não deixar que outra força do mal surja. Havia Mane Marco que era igual a você, um estudante da grande linhagem dos psíquicos. Já chega, seu insolente. Torig rugiu. Tanijon é um herói de seu povo e homens. Minar seus esforços e associá-la ao deus de Lans é um grande insulto a Skirin. Retire isso. O Frix Turncloak participou da discussão pela primeira vez. João ficou um pouco surpreso por Ulfric pensar que ele estava guardando rancor.
O sínodo dos idosos sentiu a pressão dos nordes ao seu redor e percebeu que pisou na cauda do dragão. Afinal, João é o herói deles, mas houve um conflito entre o modo imprudente de aprender magia que João segue e os caminhos seguros do sínodo. Simplesmente, um choque de fé. Ouça, mago. Eu tentei ver as coisas do seu ponto de vista, mas seu ponto de vista é estúpido. Então você garante que não vai seguir a tentação do mal e aproveitar os poderes das trevas para retornar à divindade que você alcançou. Aqueles que voltam depois de perder a conexão com o que está além do Orbis perdem a sanidade e você é questionável. De fato, eles perdem a sanidade, mas é uma coisa que você deve saber quando lidar comigo a partir de agora. Posso já estar louco. E não temo pecado, pois aceito o que sou, um pecador. E prometo a você que uma vez que eu suportar todos os pecados, quebrarei não apenas as amarras, mas também todas as regras. O que? O que isso quer dizer? Acho que você deveria se inscrever no Interrogations Weekly para receber atualizações. João voltou para seu assento, mas parou no meio do caminho. Oh! Acho que posso fazer uma manchete agora enquanto estou nisso. Ele disse com um sorriso. Como eu alcancei um poder não comum pelos padrões dos homens, meribestas. Vou ser um fardo e fazer com que a balança do poder perca o equilíbrio onde quer que eu vá. Assim, eu, João Firemani, conhecido como João Daritani de Enterode e seu da Dari Dragon Company, anunciar minha aposentadoria e me declarar começando a vida de um eremita errante. O que? A notícia pegou todos de surpresa. João Dari se aposentou aos 18 anos como um eremita errante. Todos ficaram chocados, exceto uma certa pessoa, o grande rei Toribe. João olhou para ele e sorriu. Nós concordamos com isso. Vamos. Ele disse. De fato. Toribe se levantou e todos os outros se levantaram com o rei. João Dari, você é um herói desta terra, mas está me dando um peso que não posso suportar. É pelo bem de Skirin. Eu aceito isso, então me ajude, Nini. João Firemani, sua aposentadoria é aceita e para selá-la, o acordo de banimento do reino de Skirin entre o trono e João Dari foi selado. Durante toda a vida do rei Toribe de Solitude, João Firemani foi banido de Skirin. Efetivo em 3 dias a partir da data de hoje. As balas foram uma atrás da outra. Aposentadoria. Torne-se um eremita da estrada e exilado de Skirin. João e o Rei Supremo estavam em conluio o tempo todo. Por quê? Simples. Se o grande rei exilou João, isso tornará o império incapaz de pressionar João ou Toribe usando qualquer tipo de política ou cerco econômico. Aqueles dois estavam dispostos a ir tão longe. Mas isso prejudicará muito a popularidade de Toribe. Os dois homens estão fazendo sacrifícios. Obrigado. Agora que me restam 3 dias em Skirin, tenho mais uma coisa que preciso fazer. João se virou para Lina. Garota. Ele então abriu seu manto e o abriu como asas. O interior de seu manto estava cheio de amuletos da deusa Mara, a deusa mãe do casamento. João caiu sobre um joelho. Você quer se casar comigo? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.